Muita gente curiosa pergunta nos meus stories o que eu e a Dani estamos fazendo lá quando a gente está fazendo um mapeamento, né, de tudo que a paciente tem no rosto. Porque a verdade é essa, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que elas têm no rosto, né, Dani? Exatamente. O mapeamento para vocês, eu imagino, dermatologistas, é precioso para vocês saberem exatamente o que vocês vão encontrar quando injetarem, né? Até por questão de segurança, né? Então sejam muito bem-vindos a mais um Papo Íntimo para falar hoje sobre ultrassom dermatológico, um assunto que está tão em alta, uma especialidade dentro da radiologia que tem crescido muito e que para nós dermatos tem sido extremamente fundamental. Então, Dani, quando eu te faço esse convite, né, para a gente ver uma paciente juntos, enfim, nós fazemos, qual que é o principal intuito daquilo que você está fazendo lá? Para vocês, segurança, e para o paciente também é uma assertividade e segurança também, né? Eu acho que tudo gira em termos de segurança para o paciente e para o médico que realiza o procedimento. Essa dobradinha, você falou, é muito engraçado, as pessoas quinta-feira já perguntam, mas por que vocês ficam juntas o tempo todo? Porque para que o procedimento seja mais assertivo, para que você possa usar uma quantidade mais adequada, e isso traz segurança para o paciente e para você, né? E uma coisa também, né? A gente tem tratado bastante complicação, né, Dani? Ah, sim. E aí, como que funciona aquela nossa casadinha para tirar o produto? Conta aí pro pessoal. Então, primeiramente eu mapeio, eu muitas vezes consigo mesurar a quantidade. Curiosamente, ontem a gente não conseguiu, né? Porque era uma lâmina extensa. Tinha feito preenchimento labial, meninas, e o preenchedor dela migrou todo aqui para cima. Então, tava aquela lâmina bem fina, mas que como é uma área muito sensível, né, dava aquele volume em cima do lado. E era uma lâmina inteira. Eu não consegui mesurar, a Bárbara foi injetando e eu fui guiando, mas na maioria das vezes a gente consegue medir a quantidade para que a gente possa tratar essa complicação na quantidade certa da hialuronidase, né? Para ser mais assertivo e mais seguro, né? E eu acho que outra coisa que é muito importante, além de estar ali junto fazendo o procedimento, é que muitas vezes o paciente não sabe aonde injetou, há quanto tempo injetou, qual foi o tipo de material. O material. Porque quando a gente está ali, a gente coloca em prontuário, né? O lote, a validade, a gente explica, o paciente tem todo o acesso e muita gente nem sabe. E às vezes fala, eu tô aqui há 4, 5 anos, tem produtos de ácido hialurônico que às vezes demora muito tempo para poder se reabsorver, mas não fica tanta marcação. Então, um paciente que está com a mandíbula muito marcada há 4 anos, a gente tem que desconfiar de produtos inabsorvíveis. Então, a gente acaba encaminhando para a Dani para ela fazer o mapeamento e ela escreve, né, em todas as localizações o tipo de produto. Às vezes a gente se surpreende com o PMMA, que é o metacril, que é inabsorvível e que o paciente às vezes não sabe que Muitos tem. não sabem. A gente lembra aquela nossa paciente que morava na Europa uma época? Ela Não foi tinha pro ideia. médico, um profissional, achando que estava fazendo ácido hialurônico no ângulo de mandíbula. E, na verdade, não era. E foi através de a gente foi injetar um outro produto dela que deu um edema diferente, inchou de uma forma diferente. Foi. E aí a gente foi fazer ultrassom dermatológico e era realmente o PMMA naquela região. Eu acho que esse tem sido um dos principais ganhos pra gente, né? O paciente que chega, que já foi tratado e que ele chega com alguma insatisfação, você precisa definir uma conduta de tratamento, mas você não sabe exatamente como é que tá, o que foi feito, há quanto tempo. Eu estou com um paciente recentemente me procurou, tem 4 anos que ela fez um preenchimento na região das pálpebras inferiores. Tá bem marcado, tem até uma transparência ali, né? Tá meio azuladinho, o efeito Tyndall que a gente chama. E aí o profissional, para resolver esse problema, injetou bioestimulador de colágeno com o propósito de espessar essa pele para melhorar essa transparência. Pelo menos foi isso que ela relatou. E aí ela tem um edema mais persistente ainda nessa região. E ela estava com muito medo, ela não queria mexer. E eu falei para ela que eu só abordaria se a gente tivesse um estudo ultrassonográfico prévio, para a gente saber exatamente o que tem ali, até mesmo para saber como é que a gente vai conduzir, né? Ela está refletindo sobre o assunto, porque ela ficou muito temerosa, né, com razão, e ela falou assim, doutora, eu prefiro nem mexer mais no jeito que está aqui, porque o óculos esconde, fica bem em cima da área onde está edemaciado. Mas isso causa muita dor na pessoa, né? Que é o rosto, né, gente? É muita responsabilidade nossa. E eu gosto muito também de quando a gente consegue fazer também os exames guiados para algumas áreas de risco, né, Dani? Então, o nariz que tem necessidade de fazer uma remodelação do nariz, principalmente nariz que já é operado, hoje eu faço assim com muito mais segurança, porque a Dani vai me dando toda a abordagem, ela vê como tecnicamente eu demonstro muito mais segurança nos últimos meses, porque
a abordagem é outra, né? Então ela me fala, bah, aqui eu tenho vasos que não eram para estar aqui, esse vaso está superficial, você pode ir mais profundo, para aí, a injeção foi só até aqui. Então isso nos ajuda muito a fazer um procedimento bem seguro. É impressionante como a nossa curva de aprendizado tem sido exponencial, né? Cada vez mais a gente vai fazendo, e os resultados vão ficando cada vez melhores, e a comunicação vai ficando... E eu acho muito, muito bonito ver os resultados com a segurança, né? A gente não teve nenhuma complicação em todos os procedimentos que a gente fez, né? E que continue assim, né? Na verdade, a gente, graças a Deus, nunca teve complicação. Obviamente que as complicações pequenas do dia a dia, todo médico tem, somos médicos, né? A gente não é sobre isso. Só acontece com quem faz. Só acontece com quem faz, mas eu acredito que a grande diferença do que nós criamos, não só nós aqui que estamos, mas junto com todo o grupo, né, de médicos, nutricionistas, é a gente olhar para o paciente de forma holística. Então isso é muito forte, né? Quando a gente olha para o paciente de forma holística, a gente enxerga ele como um todo e a gente vai equilibrando todos aqueles pauzinhos para que ele fique realmente com saúde e beleza, tudo ao mesmo tempo, a gente entrega um resultado muito mais satisfatório. Gostaram desse papo? Só esperar o próximo na semana que vem.